Buenas, pessoal do Papo Maçom, boa noite. Vamos para mais um vídeo. Hoje um vídeo de estreia aqui no canal Papo Maçom. Convidado, meu amigo, meu irmão Sérgio Fraga está aqui conosco. Vai conceder a primeira entrevista do Papo Maçom. O objetivo desse estúdio aqui foi para isso, né? Para que eu pudesse entrevistar pessoas para falar sobre o tema maçonaria, ou maçons falando sobre maçonaria, ou não maçons falando também sobre maçonaria, mas aí numa visão um pouco mais de curiosidade, né, de questões mais abertas do que específicas da maçonaria propriamente dito. Hoje com o Fraga a gente vai falar um pouco sobre a história dele na maçonaria, como ele conheceu, como foi o ingresso dele na maçonaria, como foi a aceitação da família, como que ele lidou com isso até estar onde está hoje, né, maçom já iniciado e frequente dentro da ordem, dentro da maçonaria. Eu fiz questão de trazer o Sérgio aqui como primeiro convidado, além de ser um grande amigo meu, né, da mesma loja que eu. A gente conversa muito sobre maçonaria antes do Sérgio entrar na loja. E muitas das dúvidas que os seguidores trazem aqui para o canal Papo Maçom são dúvidas que o Sérgio vai acabar falando aqui da história dele e pode ajudar muito a você que não é ainda da maçonaria, mas pretende entrar na maçonaria. Tem e pergunta frequentemente ali nos comentários do vídeo ou no e-mail do canal. Enfim, eu acho que essa entrevista vai ser super produtiva para o maçom, que vai se identificar em diversas das coisas que ele vai trazer, e também para o não maçom, que vai ser elucidativa para o não maçom. Ok? Vamos lá, Sérgio. Primeiro, obrigado por ter aceito o meu convite. Muito feliz de você participar desse momento do canal. Você é um cara que você sabe que eu tenho uma consideração enorme, né, um respeito maçônico. Você, eu brinco lá na loja que você ainda acompanhando maçom, né, tá quase mestre maçom, você já tem domínio da maçonaria, muito mais domínio da maçonaria, da essência, da história, dos objetivos, do que muito mestre velho aposentado de guerra. Saiba disso, é uma verdade. Então me conta aí, vamos começar falando um pouco de como foi teu contato com a maçonaria inicial, né? Como que você soube da maçonaria, ou como que a maçonaria chegou até a sua vida em algum momento, e aí a gente evolui a partir daí. Vou voltar um pouquinho. Tá bom. Curioso porque o meu primeiro contato, ouvir falar de maçonaria, eu era muito novo, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, ainda adolescente. Minha mãe e meu avô, eles me incentivavam muito a ler. Eu gostava muito de ler sobre história, curiosidades, tinha enciclopédia dentro de casa, então a gente nem era aquela época que a gente não tinha o celular, né? Então para poder gastar o tempo a gente recorria à leitura. E eu comprava muita revista, muito livro, e minha mãe comprava muita coisa que ela achava que era curiosa. Ela via alguma coisa interessante, eu acho que o Sérgio vai gostar de ler isso aqui, eu vou levar para casa. Então ela comprou uma vez uma revista, eu não lembro exatamente qual era o nome, mas aquelas revistas, entre aspas, meio sensacionalistas, que vai desvendar algum assunto, algo do tipo, ou de mistério, ou de esoterismo e tudo. E aquela revista especificamente falava sobre maçonaria. Bacana. Mas o que eu me lembro, né, não lembro por detalhes do conteúdo, mas o que eu me lembro do foco daquela matéria era falando sobre a maçonaria real, a história da maçonaria, da onde ela vinha, o propósito das pessoas que se uniam à ordem, não de uma forma negativa, como uma questão de preconceito ou algo do tipo, como se fosse alguma coisa escondida, não, muito pelo contrário, como se fosse um grupo de pessoas que se reunia há muito tempo e trazia dentro do seu seio um conhecimento que era passado de geração em geração, e que o objetivo daquilo ali era tornar a cada uma daquelas pessoas unitariamente melhores, para que elas pudessem fazer alguma coisa de melhor para o mundo. E aquilo ali, junto com a questão dos livros de história que eu tinha e com o que eu gostava de estudar, aquilo ali me chamou a atenção. E aquilo eu achei muito bacana. Eu falei, poxa, interessante, se eu tenho um grupo de pessoas que, pelo menos desde a Idade Média, guardam um conjunto de conhecimentos que vem trazendo dali para frente, isso deve ser útil para alguma forma. Porque ali a gente tinha também naquela revista, uma coisa curiosa, a menção de alguns maçons famosos. Sim. E lembro que ele falava, por exemplo, da história do Brasil. Então a gente tem fatos históricos muito importantes que aconteceram no Brasil, que foram
como é que se diz? Não necessariamente foram tocados por maçons, mas foram pelo menos apoiados por maçons. Está falando da nossa dependência. Não necessariamente teve ação direta da maçonaria, mas algum maçom. Influenciada foi, né, pelo maçom. Pelo menos pelos conceitos, isso, né? Isso, eu acho que é a ideia. Você fala muito sobre isso, né? A maçonaria não faz nada, são os maçons que fazem. Exato. Mas o conceito está ali por trás. Né? Então, o conceito da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Né? E a gente vê isso, por exemplo, na independência do Brasil. Exato. Né? Exato. Até, aliás, você tocou num ponto legal que o Júlio é um dos próximos entrevistados, né? Ele fez um trabalho muito fantástico sobre a maçonaria e a independência. E até a proclamação da República, né? Isso. E eu vou postar aqui no canal. O Júlio é um outro irmão nosso que vai prestar uma entrevista aqui pro canal. Eu atrasei um pouco o projeto, porque para acertar o estúdio aqui foi um pega para capar. Hoje o genro do Fraga que me ajudou a melhorar um pouco a imagem, ainda me deu algumas dicas de coisas que eu tenho que comprar para melhorar. E eu vou trazer o Júlio também para cá, para ele falar um pouco sobre esse estudo que ele fez. Ele tem um vídeo de uns 40 minutos aproximadamente, falando sobre isso, um trabalho muito bem feito, que eu vou postar junto com a entrevista do Júlio, que é bacana, é bem enriquecedor aquilo. E para um maçom de verdade, que gosta de estudar, que gosta de fazer a relação da maçonaria com a história, para entender o futuro, né? Então, como que a maçonaria foi até hoje, por que foi até hoje, para entender o amanhã, cara, essa entrevista vai ser show de bola. Mas, desculpa te interromper. Imagina, o trabalho do Júlio é fantástico, merece ser divulgado. E me fala uma coisa, Fraga, quando você teve esse primeiro contato, tal, a tua impressão de maçonaria foi diferente do que foi a maçonaria para você depois de ter sido iniciado? Na realidade, não. Sim e não. Na realidade, sim e não. Eu acho que o não é no método. Ah, sim. Acho que na forma do aprendizado, né? Porque a gente precisa, não que a gente não deva se esforçar de qualquer modo para adquirir e avançar em qualquer coisa, no conhecimento de qualquer coisa. Mas o método, o que eu imaginava era algo um pouco mais direcionado, tipo a mentoria. E não é bem assim que a coisa funciona. Né? Você tem o lugar e as ferramentas. Exatamente. O modo e o como, e o quanto você faz depende somente de você. A caminhada na maçonaria é bem isso que você falou. Você tocou num ponto bem que eu considero assim também. A gente tem que levar em consideração duas coisas aqui. A maçonaria, ela te permite livre interpretação, né? Então não necessariamente o que a gente fala aqui, outro irmão, outro maçom concorde plenamente com aquilo, ou concorde absolutamente nada. Mas é um problema dele e um problema nosso, né? Agora, um método, é que é difícil falar isso para as pessoas no vídeo, porque as pessoas que não são maçons e que geralmente, as pessoas geralmente não acreditam que a maçonaria não tem um segredo, né? Eles falam, não, mas pô, tem sim, vocês escondem. E eu já cansei de falar aqui que, pô, como que uma instituição que tem homens dos mais variados tipos, das mais variadas culturas, e que existe há pelo menos 300 e poucos anos, pelo menos, né? Documentado, oficial, 300 anos, 300 e pouquinho. Mas a gente sabe de maçonaria há 1500, então, cara, é muito mais tempo. Ok. Como que a gente conseguiria manter o segredo da ordem? E aqueles irmãos que entram com um propósito equivocado? Esse sai. A primeira coisa que ele ia falar era revelar o segredo da maçonaria, que não existe, por isso que eu não estou aqui revelando. Qual que é o segredo da maçonaria? É o que ele falou, cara, é o como. Como que é transmitido isso? Como é feito? Você vê, ele imaginava que era uma mentoria, que a mentoria fosse... A mentoria existe, mas ela é diferente. É diferenciada. Né? Ela não é uma mentoria como uma mentoria, um coach executivo, pois é, que você tem um acompanhamento ali. Cara, isso não existe. O teu caminho lá, apesar de ser realizado em grupo, a maçonaria não exerce se não estiver em grupo. Né? Tanto que a gente tem um número mínimo de irmãos para conseguir abrir a loja. Então você não exerce na hora que você está em grupo. Mas a caminhada é totalmente individual. E eu acho que depois que eu teve alguns meses para entender de fato como funcionava, eu vi um lado totalmente positivo. Porque de verdade, se você não tiver esforço, você não vai a lugar nenhum. Exato. Né? E isso em qualquer lugar, qualquer âmbito da sua vida, né? E aí é o caso também, se a maçonaria, se você chegar ali e com o propósito de melhorar, de ser uma pessoa melhor, de fazer alguma coisa, seja na sua vida pessoal, profissional, ou em todos os âmbitos, né? Até pelo menos em relação à minha fé, eu acredito que até em relação à minha vida espiritual, meus olhos se abriram para muitas coisas, né? E até isso eu acredito que a gente teve eu particularmente tive uma evolução, uma questão mais interior, né? Bacana. Mas o fato é que se você tem um outro propósito, você não vai a lugar nenhum.
porque você fica sempre aguardando que alguém faça algo por você, ou que alguém te traga ou te puxe pela mão. Exato. E a maçonaria, ela acaba fazendo isso. Eu entendo que talvez, não sei se de propósito, mas assim, mas de uma forma muito produtiva, ela acaba sendo seletiva. Se você entrou sem esse interesse, se você entrou sem esse propósito, se você tem um herói, você vai ficar patinando no mesmo lugar e não vai fazer nada. E tem irmãos, né? E tem irmãos, a gente tem exemplo de irmãos que estão na maçonaria há 30 anos, 30, 40 anos de maçonaria, mais raro assim, né? Mas que o cara ainda não entendeu o que é a maçonaria. Para ele, continua, ele vai lá para... infelizmente tem muita gente assim, tá, pessoal? Não é a maioria, mas tem muita gente. O cara vai lá para... É uma válvula de escape da casa dele, geralmente. É um lugar onde ele esquece dos problemas da vida, do cotidiano, e está lá dentro da loja, vivendo a loja, mas ele não sabe muito bem o que ele está fazendo ali. Para ele lá é o clube de amigos dele e a maçonaria é o meio para aquilo. É ruim para a loja isso? Não, como a gente falou, né, o caminho é individual, então se o cara quer ali estar daquele jeito... Se é uma pessoa de bem, quer o bem de todo mundo, ele só não lá. Fique lá. Porque isso essa que é a questão. Então assim, eu tinha essa questão, porque uma coisa que me chamou a atenção, voltando um pouquinho naquela matéria que eu li, lembro que era uma matéria, a revista só falava disso, então tinha muita coisa. Se você conseguir um dia... eu vou procurar. Eu não consigo lembrar o nome, mas tinha muitas revistas sobre esse material lá nos anos 80, né? Opa, estou entregando a idade. E ele falava sobre isso, então ele falava, você teve José Bonifácio, você teve a questão da independência, vários maçons, né? Não maçonaria, mas vários maçons ajudaram ali a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro I era maçom, e aí depois você vê na história, a gente vê isso muito bem lá no trabalho lá do Júlio, né? E aí, inclusive, a questão puxa para um lado, puxa para o outro, mas sempre com a questão do propósito da liberdade, tudo isso acabou vencendo. Então a gente teve a República, aí a gente teve Duque de Caxias, Martinho Deodoro da Fonseca. Então assim, pessoas de um vulto muito grande, pessoas tipo assim, que estão num nível ou intelectual ou de produção para a humanidade num outro patamar. E eu falava, só pode ser uma coisa boa, não pode ser alguma coisa... Então aquilo ficou guardado no meu coração em relação a isso, né? O propósito. Então, e eventualmente, como eu sou muito curioso, o tempo foi passando, eu sempre que surgia alguma questão sobre isso, eu vinha lendo e guardando. E aquilo ficou no meu coração, aquela questão ali, como uma coisa boa, com um propósito bacana, mas eu não sabia nem se era para mim, ou se aquilo fazia sentido, ou se eu mesmo tinha um perfil para de fato estar na ordem. Mas o fato é que eu tinha curiosidade, tipo assim, o que esses caras têm de diferente para ser pessoas tão grandes e tão positivas para a humanidade, né? Claro, sem nenhum propósito de, não, eu quero ser grande, eu quero fazer alguma coisa, deixar um legado, nada disso, mas assim, tipo assim, cara, eu gostaria de ter esse conhecimento, de ser uma pessoa que, pelo menos pelos meus conhecidos, que deixa um legado bom, né? Que seja lembrado, né? Não esquecido, né? Exato. Então, acho que foi isso que me marcou. Cortella fala muito disso. Exatamente, né? Então, Cortella, foi você fantástico, tem que... né? Seu professor. Exatamente. Eu admiro muito o Cortella e... Bom, eu falo muito de três aqui, né? Eu falo muito do Clóvis, do Karnal e do Cortella. O Cortella, ele fala muito disso, né? Qual vai ser o seu legado, né? Para você não morrer, né? Porque morrer é ser esquecido, né? Então, qual vai ser o seu legado? O que você vai deixar aqui? Né? É isso, mas eu acho que a maçonaria põe a gente num caminho para a construção de um legado digno, né? Decente. Infelizmente, existem os haters ali, os conspiradores, que destoam um pouco disso, que falam que a maçonaria é outra coisa. Mas quando você entra na maçonaria, você vê que de fato é completamente diferente. Indo para essa linha das pessoas que falam mal da maçonaria sem conhecer, elas acabam atingindo diversas pessoas que não conhecem de maçonaria e ouvem, né, outras pessoas dizendo, pô, isso aqui é um lugar ruim, isso não presta. As pessoas que estão lá, elas estão com um propósito de vida diferente do que é o correto, do que o Deus, independente de qual seja o Deus, né, propõe para nós. E isso afeta diretamente a família, né, e a aceitação da família no nosso ingresso para a ordem. Como foi no teu caso, né, a família aceitar o teu comunicado ali de desejo de ingressar na maçonaria, né? Como que se deu esse processo? Passou bastante por essa questão, né? Acho que a grande questão do que você falou é porque a gente está acostumado a receber informação, não julgar
e não criticar e também não buscar a fonte. Então a gente recebe muita coisa e tudo aquilo que a gente não sabe de verdade, se a gente crê, é basicamente uma superstição. Né? Se não tiver um base, um fato. Exato. Então assim, a gente vive muito de superstição. Não querendo fazer apologia a nada, mas a gente sabe historicamente, né, por que muita coisa dessa aconteceu no passado, né? E por que a maçonaria ela tomou, entre aspas, essa fama, ou por que se criou essa questão. A gente sabe, porque se você é um maçom, obviamente você tem um propósito de ser uma pessoa melhor. Como é que você faz isso? Você precisa estudar, você precisa conhecer tudo. Você precisa estudar filosofia, você precisa estudar psicologia, você precisa estudar aritmética, gramática, música, você precisa estudar a si mesmo, o autoconhecimento. E quando você adquire um pouco mais de conhecimento, você se torna mais crítico. Você não aceita qualquer informação. Né? E a gente passou por um momento aí que a gente chama, inclusive, da Idade das Trevas, né? Em que a informação e o conhecimento era manipulado. E quem tinha qualquer tipo de conhecimento, né? E de forma crítica rejeitava alguma afirmação que era utilizada para manipular a massa, essa pessoa ela era radicalmente expurgada do meio. Então, eu acho que eu vejo em relação aos maçons isso, um grupo de pessoas que por ter essa busca de conhecimento intelectual, elas não serem facilmente manipuladas. Então, as instituições que querem manipular as pessoas acabam, de alguma forma, tentando afastar essas pessoas que estão ali no caminho contraproducente aquilo que ela intenta, né, na realidade. Exato, né? Então, como é que você faz? Hoje a gente vê muito isso com fake news, sempre foi assim, né? Você denigra a imagem daquela pessoa, você tenta quebrar a argumentação daquela pessoa com um fato negativo e você torna ela um inimigo da verdade. E aí você cria essas fake news que a gente vê. Acontece, o que eu acho que é a mesma coisa, o ser humano é o mesmo, só mudou o meio, né? Hoje a gente tem a mídia social. E aí as pessoas vêm repetindo muita coisa. E por que eu estou falando isso? Eu sou um cristão, né? Há muitos anos, né? Desde junto com esse meu interesse pela maçonaria, eu muito novo, eu comecei a frequentar uma igreja protestante aos 13 anos de idade, eu já tinha esse interesse e eu já tinha uma coisa para mim junto com a outra, o mesmo interesse que eu tinha em ter esse conhecimento para fazer algo melhor. Isso, obviamente, eu comecei com a questão da religiosidade, né? E com a minha fé e tudo. E a gente sabe que você está, seja obviamente no meu caso, numa igreja protestante, onde você tem uma pregação, você pode estar numa igreja católica ou centro espírita, você vai receber uma palavra, seja qual for, né? As pessoas têm várias pessoas ali de boa intenção tentando te passar alguma informação. Mas a maioria das pessoas, ela recebe aquela informação e ela não vai nem na fonte confirmar. Exato. Por isso que tanta gente hoje é manipulada. Exato. Então, o que acontece? Baseado nessas manipulações, as pessoas falam o que querem, porque a pessoa não checa o fato. E isso gera preconceito baseado na superstição. Então, eu posso dizer assim, havia um pouco de preconceito na família. Mas justamente por esse mesmo motivo. Por esse mesmo motivo. Você sabe que eu fui privilegiado nisso, sabe, Fraga? Porque a minha mãe, como eu já falei aqui no canal, quando eu fui iniciar na maçonaria, eu era solteiro. Então eu não tinha a esposa e os filhos para ir contra a maçonaria. E minha mãe, ela sempre teve muitos amigos maçons. Então, isso facilitou, porque eu não tive entrave por parte familiar, né? Então, quando eu falei em casa, eu vou entrar para a maçonaria, e já sabia que eu sempre gostei disso, né? Um dia eu faço um vídeo para falar disso da história, mas a maçonaria existe na minha vida desde sempre. Então, quando eu entrei, foi um processo natural. Mas o que eu vejo que isso não é o habitual, é o contrário, né? As pessoas sofrem para conseguir entrar, porque o primeiro passo, e para que saibam, né? Ninguém entra na maçonaria sem a família dar de acordo para você entrar na maçonaria. Então não existe a possibilidade do maçom ser iniciado, da pessoa ser iniciada na ordem, sem que a esposa dele fale, olha, eu concordo com o ingresso dele. E essa esposa ela vai ser entrevistada por diversos maçons, por alguns maçons.
E eles vão fazer perguntas estratégicas para ela, para saber se ela está sendo verdadeira nas respostas ou se de alguma forma ela foi induzida por aquele candidato a maçom. E ele não participa da entrevista também. No período da pandemia, ou início do pós-pandemia, as coisas eram virtuais, eram mais difíceis. Mas hoje a gente já retoma as entrevistas, que a gente chama de sindicância, presencialmente. Então não tem nem como haver uma influência ali do irmão, do futuro irmão, né, sobre aquilo. Mas que geralmente, eu particularmente nunca vi, tá? Chegar ao ponto de marcar a sindicância e a esposa gongar o cara. Eu já vi ela praticamente gongar o cara. Ela falou, não, ele não vai, eu não concordo que ele entre. Isso eu nunca vi. Mas o que eu já vi é a esposa trazer informações para nós, durante uma sindicância, que fazem com que ele não entre. Isso eu já vi. Sobre o comportamento do futuro do candidato irmão, sobre o comportamento, às vezes a situação financeira dele, a gente percebeu que o pagamento dos metais ali, né, da mensalidade da maçonaria ia influenciar a vida deles e a maçonaria jamais ia permitir isso. Então, não é que a gente, aí a gente não cancela a entrada dele, mas a gente adia a entrada dele, né, para que seja num momento melhor de vida, para que a pessoa não vá se prejudicar. Que seja bom, né? Não prejuízo, né? A maçonaria não pode gerar um ônus para a pessoa, né? A gente jamais aceitaria. Agora, no teu caso, a gente não teve nada disso, né? E a sindicância foi tranquila, mas houve um processo anterior de convencimento, né, da família de que aquilo não era o que se fala por aí, né? Houve fazer parte disso, né? Eu acho que o meu interesse, acho que minha esposa viu que o meu interesse era genuíno, mas de fato ela tinha preconceito. A gente ouviu muita coisa, se ouve muita coisa. Sim, mas sempre tem uma maçom grau 33, ex-maçom grau 33 que dá um testemunho numa igreja contando. E são terríveis, né, os de fato, alguém que é leigo no assunto e que ouve um cara desse falando, que não conhece nada de maçom, o cara vai achar que é verdade. Ele fala, pô, mas por que que eu quero ter relação com uma pessoa que tem algo, mesmo que seja um exagero, um teatro ali, para chama atenção, né? É agressivo, né? Chama atenção. Mas eu já tinha uma informação diferente, já tinha buscado informação diferente. Obviamente os anos se passaram e eu passei a conhecer alguns irmãos, hoje são irmãos, né? Alguns amigos, né, maçom, pessoas que eu considero são meus amigos até hoje, nem todos estão no Brasil, mas assim, são pessoas admiráveis e sim, que batiam muito com aquele perfil que eu montei na minha cabeça lá na minha adolescência, do que devia ser uma pessoa correta e vamos dizer assim, o que esses ensinamentos trariam para a nossa vida de retidão e de melhoria. Então essas pessoas me deram um bom exemplo. Eu acredito que a minha esposa percebeu que, primeiro, né, que o meu interesse era genuíno, não tinha nenhum interesse diferente desse, né, porque em qualquer outros termos, né, não muda nada em relação à religião, nada disso, né. E acho que uma coisa que foi muito favorável foram vocês, né, você, a Silvia, conhecer ela, porque outras pessoas ela chegou a conhecer, tem alguma proximidade, mas não tanto, né, então ter conhecido você, ter conhecido a Silvia, se eu não me engano, a Silvia tem também um histórico de maçons na família, então ela contou algumas questões, assim, desmistificou algumas coisas. Olha, tá vendo? É tudo gente normal, né? Sim. Né? Então, esse tipo de coisa. Você sabe, vou te interromper, não, só para fazer um parênteses, você falou da Silvia, né, e da família, o padrinho da minha esposa era maçom, né? Infelizmente ele já faleceu, cara, ele era um figura, assim, sabe? Taídes, o nome dele. E o Taídes era muito engraçado, muito gente boa, e a Silvia de fato cresceu na maçonaria, porque o Taídes, que era o padrinho dela, a maçonaria no interior, a Silvia é do interior do Rio Grande do Sul, no interior ela é muito mais presente na sociedade do que nas capitais, né? Muito mais fácil, né, o movimento maçônico no interior. E lá era assim, uma cidade pequena, ainda com duas lojas maçônicas grandes. Duas lojas, cara, que é muito bacana mesmo, as lojas lá de Vacaria, no Rio Grande do Sul. São belas as lojas. Então eles tinham todo domingo, ou praticamente todo domingo, uma confraternização da família do maçom. Então tinha o churrasco, e as lojas diferentes da nossa que fazem sessões públicas frequentes e fazem movimentos de arrecadação para benemerência, então promove a noite da pizza, o dia do churrasco, o dia da feijoada, o dia não sei o quê, e a família está sempre presente. Então a Silvia cresceu nisso, né? Cresceu nesse meio. Quando a gente se conheceu e ela
percebeu, obviamente, que eu sou maçom, né? Porque eu não tenho como esconder, é que eu sou. Ela isso ainda me contou um ponto positivo, né? Porque ela já sabia da história, etc. E ela já não tinha preconceito. E não tinha preconceito nenhum. Você vê que a história é totalmente antagônica, né? Já meu sogro, que foi convidado pelo padrinho da Silvia e por outros amigos ali, né, para entrar para a maçonaria, ele não queria saber disso. Ele falou, não quero saber desses negócios, não gosto. Não. E até hoje ele não quer saber. Às vezes ele me pergunta uma outra coisa, eu falo com ele, mas você vê que ele não quer esse negócio aí. Mas enfim, é o perfil de cada um, né? Meu sogro é uma excelente pessoa também, né? Ele tira as calças para dar para alguém, mas não precisa ser maçom para ser bom. Não precisa, né? É isso. E o que a maçonaria mudou na tua vida? Só para fechar, eu queria focar nisso, perdão. Pode falar, desculpa te interromper, pode. mas assim, vocês foram pessoas fundamentais para isso. Eu acho que Deus faz as coisas no tempo certo, da forma certa. É isso. Acredito que se fosse de uma forma diferente, com outras pessoas, em outro momento, em outro contexto, isso não teria acontecido. Então acredito de verdade na providência e na bênção divina em relação a isso, né? Então Deus sabe que eu queria isso muito, né? Meu propósito ele era de verdade positivo, né? Uhum. E isso aconteceu. E assim, mas eu vou falar uma coisa curiosa para você. Eu, até o dia da entrevista, da sindicância com ela, eu não tinha certeza que ela ia dar o assim. Ah, é? Não, eu não Você tinha. achou que podia ter chance dela te gongar ali na entrevista? Eu achei. Você sabe que eu... Eu tinha essa preocupação, não por maldade, não de jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Mas assim, eu ainda, sabe, talvez sei lá, alguma pergunta, alguma coisa que deixasse ela com o pé atrás e que levantasse um pouquinho aquela pulga atrás da orelha do preconceito de coisas que se ouviu no passado, uma pergunta errada, uma colocação errada. Acredito que foi, então até foi um momento de leve tensão, digo eu. Então assim, eu vou te falar, Sérgio. Mas sem vocês isso não teria acontecido de verdade. Foi o fato de conhecer vocês, ter essa convivência, assim, tipo a gente normal, gente como a gente, tá vendo? Não tem ninguém sacrificando nenhum bode aqui na cozinha. Pô, o cara não anda não tem sangue guardado ali, né? Não tem, em vez do gato, o cara anda com o bode carregado. É isso. Um cramunhão da garrafa. Não existe, então isso foi de fato fundamental, mas... Sabe que... Mas você tinha essa sua preocupação genuína, porque existem duas sindicâncias, né? Primeiro do candidato, né? Que ele é entrevistado por alguns irmãos para ver se de fato ele cabe na loja. E a última etapa ali de sindicância é com a esposa. Então o candidato tem que ter sido aprovado primeiro para depois a gente falar com a esposa dele. Para depois a aprovação final ocorrer, né? Tem maçom que é muito duro na entrevista do candidato. Muito duro. Chega a ser até teatral, sabe? A sindicância. O que eu particularmente sou contra. Eu acho que você tem que ser correto, não duro. Né? Se mostrar um negócio austero, sabe? Tem irmão que faz isso. E aí faz isso com a cunhada. Pô, cara, se você pega uma situação onde a cunhada já tem a pulga atrás da orelha ali, e o cara é austero, é grosseiro, né? Meu marido perde esses malucos, não. Eu não quero isso para minha família, né? E aí espanta, e é capaz dela mesmo falar, não quero. Não, eu não concordo com aquele jeito, o cara vai ficar louco. Mas, enfim. Dependendo da mulher, tipo assim, não quero que você meu marido seja igual a você, não. Não é? É isso, cara, pode. A Silvia falaria uma dessa fácil, assim, facilmente. E a maçonaria mudou alguma coisa na tua vida depois do ingresso? Olha, pra mim sim. Assim, eu até brinco assim. Mas você ficou bilionário, né? Já comprou 5 iates? Não. Um A380? Não. Os caras depositaram 2,5 milhões de dólares na sua conta no dia que foi iniciado? Isso é só fake news no Instagram. Né? Não mudou, né, não mudou nesse ponto nada. Será que as pessoas nada acreditam, cara, que... Acredito que tem gente que acredita, porque o pessoal tá caindo nesse golpe o tempo todo. Cara, da onde vai sair os dois? Porque eu recebi uma proposta no Instagram, cara, pra eu ser maçom e tal. E você vê que a pessoa não teve nenhum cuidado de navegar no meu perfil, né? Porque, aí porra, tá bom. Aí eu dei corda, sabe? Mandei o WhatsApp pro cara. E ele falava, eu tinha que fazer um depósito de um dinheiro, acho que era R$500, para ele providenciar minha carteirinha, o material para minha iniciação e tal, mas aquele dinheiro era irrisório, R$500, porque na semana seguinte eu ia receber 2,5 milhões de dólares.
para começar minha vida maçônica. Aí eu penso, e o dinheiro sai da onde, será, né, meu? Olha, rapaz, Não é? eu devo ser uma pessoa muito especial para merecer Não é? 2 milhões de dólares. O cara Eu que não nunca sabia, viu na né? vida, né, meu? Aí tem Se eu gente soubesse, tinha que, que tem ficar gente que dando. lança uns 500 pau lá e Eu vi, tem um cara vendendo relógio e entendi. prometendo mundos e fundos, um monte de Exatamente. lorde, qualquer coisa, me adicionando no Instagram, aí eu só Isso. bloqueando e denunciando a É. conta como golpe, mas é isso. muito loucura, infelizmente. Mas tem tudo isso. a maçonaria na minha vida mudou muita coisa. Muito. Pra melhor, logicamente. Você recebeu os 2 milhões de Não dólares? recebi os 2 Ah, não, eu milhões. também não. Eu queria saber como é que faz. Não então. deu certo, não deu certo. Eu tentei, mas não. Mas na tua. Não, mudou, assim, eu posso falar pessoalmente, eu não estou há tanto tempo assim, Sim. né? Eu acho que eu estou 2 anos e pouco, né? 2 anos e meio, Por aí, possivelmente, né? né? Parece que já são muitos anos. Mas assim, mudou na minha concepção de mundo. Acho que muito menos, assim, talvez em atitude, algo do tipo, algumas coisas eu consigo perceber, né? Com as ferramentas que a gente tem, né? De mudar algumas coisas, baseado sempre na questão da razão e do autoconhecimento, né? Que é isso que a gente é levado a Esse é o nosso objetivo. seguir, né? E, ou seja, ninguém vai mudar a gente, né? A gente mesmo, né? Ninguém motiva, é a gente que se motiva, né? A gente precisa recarregar aquela pilha todo dia. Eu acho que eu percebi talvez mais ainda do que a minha própria família, né? Algumas coisas acredito que sim, espero que sim, Sim. né? Mas eu mesmo em algumas questões de dia a dia, de trabalho, de postura com algumas coisas, não que eu fizesse uma coisa de incorreta ou nada do tipo, muito pelo contrário, né? Sempre tentei ser mais certinho possível. Mas ela chama a gente a razão. Mas assim, justamente de agir com razão em determinadas situações e até ter uma atitude diferente que eu teria, talvez, de mais passividade em algumas situações. Exatamente. E reagir de forma correta, sem correr o risco de Exatamente. exacerbar em alguma coisa e me tornar errado, sabe? Às vezes quando eu falo isso, as pessoas interpretam, pô, mas você agiria então de forma desonesta? Não, não é isso. Não é isso. É a questão da passividade que você falou, Exato. é a questão da maneira de agir. Cara, isso é transformador mesmo. E assim, na minha paz interior, não é nada espiritual, não isso quer dizer. Muito pelo contrário, só estou bem resolvido, graças a Deus. Na questão do você tem aquela paz de que, tipo assim, você, com a sua razão, você usando daquelas ferramentas que você tem praticado e aprendido, você, numa determinada situação, você tomou uma atitude que foi, por mais que tivesse uma situação difícil, que ela foi correta e você saiu em paz daquela situação. Exato. Você não fez nada de errado que pudesse agredir alguém ou que fizesse você perder a razão, né? Isso muito mais no âmbito profissional, no lidar com outras pessoas no dia, no cotidiano. E também você não, tipo assim, você não, falta uma palavra, você não entubou nada, vamos dizer assim. Você colocou o seu limite, você deixou claro até onde vai, até onde vem, é isso, não é isso, é certo ou errado, e acabou, pra mim, é isso aqui, e vamos em frente. Então assim, para algumas coisas que eu tinha um pouco mais de dificuldade, por mais que eu fale muito, eu sou até bastante tímido, mas eu falo demais, né? E apesar disso, né, às vezes eu tinha dificuldade para lidar com algumas certas situações, e eu percebo que isso melhorou bastante, né? Agora, eu acho que outras coisas vão vir mais com o tempo, né? Eu até gostaria que conseguir, quanto mais curto o tempo for melhor, né? Mas que a própria família perceba outras mudanças. Mas eu acredito que sim, porque eu já tenho como é que se diz, né? Um gatilhozinho, né? Qualquer coisa que a gente faz em casa, olha, eu vou falar com seus amigos maçons que você está fazendo isso. Seus amigos maçons sabem que você faz tal coisa. Olha, você está falando assim, olha, eu vou falar com ele, eu vou chamar o Dote. Então, assim, claro, a maioria das vezes é sempre com brincadeira e tudo, mas assim, eu entendo que isso é até já é um reconhecimento, porque, poxa, se eu estou usando isso, olha, eu vou chamar os seus amigos maçons para ele ver que você está fazendo uma coisa de errado, significa que eles entenderam que o conceito é, a gente não aceita o que é errado. Exatamente. Então é para eles que eu vou chamar a atenção se você vacilar. Muito bacana. Então, isso é bem comum, tá? Muito bacana isso. Isso é bem comum. Porque você me lembrou muito com a sua fala do Zé Rodrigues. Ele tem um trecho, eu vou procurar e pôr no canal isso. Tem um trecho
de uma participação dele numa loja maçônica, né? Você sabe, o Zé Rodrigues ele é um músico brasileiro já falecido, né? Músico, escritor e maçom. E um maçom da mais alta estirpe, né? E ele escreveu inclusive uma trilogia, né, maravilhosa, né, sobre a maçonaria, que, cara, é isso, exatamente, é um livro magnífico. E ele numa sessão maçônica, falando sobre a política e a maçonaria, ele falou sobre o agir maçonicamente, né? Eu não vou aqui dar spoiler do vídeo, nem entrar no mesmo, que não faz sentido, mas não é o caso, mas a sua fala, para mim, foi muito o Zé Rodrigues falando naquela sessão maçônica, e que foi uma aula maçônica sobre o porquê que ele entende necessária, porquê que ele entende que faz e necessária a participação do maçom na política. O porquê que a gente precisa ter maçons com um propósito correto dentro da política para tentar melhorar um pouco o cenário político brasileiro. Ele até usa no final do vídeo um termo, ele fala, pô, um balde de água suja, cada copinho de água limpa que você pôr ali, uma hora aquela água suja toda vai embora e o balde está com a água toda limpa. Ele termina assim o vídeo, né? Mais ou menos assim. E é isso, é o agir maçonicamente, né? É o ser maçom de verdade. Sair do papel. É a mesma história do beija-flor, né? O incêndio da floresta, exatamente. né? Você não vai conseguir apagar o fogo, mas você está fazendo a sua parte, né? Exatamente isso. E, bom, Sérgio, você está acompanhando o maçom nos 45 do segundo já? Se Deus quiser, estudando para isso. Se Deus quiser, agora no final do próximo mês você já deve passar no meio do próximo mês, né? Mês do aniversário, vai ser um grande presente, se der tudo certo. Já vai para mestre maçom, é o cargo, é o título, né, mais esperado do maçom que ingressa na ordem, né, semestre. Não muda muita coisa, tá? Acho que é bem para a responsabilidade, porque a gente passa a assumir os cargos de loja, né, e etc. Sim. E tem a responsabilidade de auxiliar os que estão chegando, né, na vida maçônica ali. Você já pensou nas ordens colaterais, superiores? São escolas que te interessam seguir? Sim. Você vai parar nos não, 3? Não, eu acho que não tem como parar. Assim, claro que tem muita coisa para eu aprender. Sim, tem muita coisa para estudar. Não é, vamos brincar assim, colar esse grau, como você falou, não vai mudar grande coisa, né? Infelizmente não vira uma chavezinha, opa, agora você sabe tudo. Se fosse assim seria fantástico, né? Sim. Mas então assim, acho que como você falou, vai aumentar bastante essa questão da responsabilidade, né? Pelo compromisso que a gente tem, né? E de honrar até o próprio, né? Lógico. Grau. Mas eu acho que ainda tem muita coisa de verdade para aprender e para assimilar. E cada trabalho que a gente faz, e cada estudo, cada leitura que eu faço, a gente pega mais um pouquinho, você associa uma coisa com outra, mais alguma outra coisa, aquilo, você vai montando um quebra-cabeça maior. Então assim, são quase 3 anos, vamos colocar assim, até chegar aqui. Mas eu acho que se eu fosse colocar em volume, né, claro, a gente usa muitos materiais de apoio para poder estudar, livros de filosofia, livros de história e por aí vai, né? Materiais impressos de outros irmãos, seus vídeos do canal que eu maratonei todos e aprendi muita coisa de verdade ali, né? Eu acho que eu não arranhei a superfície. Não, então os próprios vídeos do canal, até bom você tocar nesse ponto, tem muita gente que me fala que usa os vídeos para fazer trabalho. Fala, gente, cuidado. O vídeo do canal, ele é um instigador. Ele é para te trazer curiosidade sobre o tema. Nenhuma vez eu trago aqui um negócio lá profundo, mesmo porque o vídeo ia ficar impossível de ser visto, né? Só para quem tem interesse naquele assunto específico. Aquilo é para te instigar a buscar mais informação sobre aquele tema, né? Então é um cheiro, uma palhinha. É só para te despertar a curiosidade daquilo e tu ir lá procurar. Aí sim procurar com informações mais exatas, com datas, né? E até colocações mais apropriadas e exatas sobre aquele tema. Não usem os vídeos para fazer um trabalho, porque o teu trabalho vai ficar pobre. Superficial. Né? Superficial. Mas é muito legal saber que as pessoas usam o vídeo até para
despertar mais interesse sobre os temas. Né? E aí, é uma questão de acréscimo de informação. Você pega todos os vídeos, ainda que você toque em todos os assuntos de forma superficial, você os liga. Sim. Você tem começo, meio e fim, tem uma história sendo contada ali. Exato. Então ali você começa a ver sentido nas coisas. Então, da forma que eu estou colocando aqui, assim, eu estou no raso, no mais superficial do tudo. Então, assim, claro, eu tenho todo o interesse e vou continuar, né, se Deus quiser, né? E eu vou galgar os superiores. É como se eu tivesse acabado, eu brinco, eu já vi muito maçom falando assim, não, eu acabei aqui o meu segundo grau, agora minha faculdade, e eu estou indo para a minha pós. Gente, me sinto que eu estou saindo do CA. Então, começando agora, então assim, tem muita coisa, o material que eu vi até agora, né, até o grau de confirmação, para mim tem material para a vida. Sim, é muito... E assim, a minha esperança não é, tipo assim, ao contrário, poxa, mas então eu vou galgar um grau superior, e aí agora eu vou acumular mais informação que eu não vou conseguir digerir. Até pelo exemplo de vocês, a minha expectativa é que, passando grau a grau e absorvendo mais informações, na realidade a minha expectativa é que eu consiga adquirir mais informações que vão fazer a liga necessária para eu juntar tudo aquilo ali, para aquilo fazer mais sentido. Isso. E no superior, existem dois tipos de escola. A escola que vai te mostrar a maçonaria simbólica com uma outra visão. Então você vai reaprender o que você aprendeu, mas por um olhar diferente. É como se você tivesse... posso até falar qual ordem me trouxe a marca me trouxe muito disso, sabe? Uhum. Era como se eu estivesse revivendo a maçonaria simbólica, mas no making off. Por outro prisma. Por outro prisma, nos bastidores ali, em outro prisma completamente diferente. É outra coisa, tá? Uhum. Mas me explicou a simbólica. Eu entendo muito mais a simbólica hoje a partir da marca do que eu aprendi na simbólica propriamente dito. E as outras, que eu entendo aí sim como uma continuidade da história que você vive na simbólica, que a gente não abre aqui no canal, porque são parte da ritualística maçônica, e o que eu falo por uma questão de respeito aos irmãos que não chegaram e às pessoas que não iniciaram, e ao nosso juramento maçônico. Então, assim, mas é uma continuidade do que você começa a ver no simbólico, e essa história tem um começo, um meio e um fim. E você vai ver isso nas ordens superiores. É minha expectativa, até baseado nas conversas que você tem. Só que cada uma com um prisma diferente. Por isso que eu gosto de fazer tantas. Apesar da Silvia ficar maluca, né, com a minha agenda maçônica, e ela pode ser terrível, como pode ser mais light, a minha está ficando cada dia pior, mas ela me permite olhar de vários prismas, como você bem colocou, diferentes, a mesma história, então eu faço várias. Isso em alguns momentos ela trabalha, porque às vezes você se confunde um pouco, mas acho que por 90% do tempo ela está ajudando a interpretação ser diferente e as ações serem diferentes. Só que, se você me permitir, eu queria complementar uma coisa, você pede um tom jocoso em relação à questão do segredo maçônico. Mas, gente, eu queria até dar, para quem é cristão sabe o que eu estou falando. A gente participa de vários encontros. A gente tem encontros de casais, tem encontros de jovens e tudo. E é a mesma coisa. Você não fala o que vai acontecer naquele encontro de casal, naquele encontro de jovens, naquele retiro espiritual, para não quebrar a expectativa, para não estragar a surpresa da pessoa. É a mesma coisa. Se eu tivesse nas minhas pesquisas e durante esse período, né, até chegar aqui, se tudo tivesse sido revelado, que eu já soubesse tudo o que ia acontecer, como acontece, qual seria a surpresa, né? Qual seria aquele momento do despertar, quando você viveu aquilo pela primeira vez? Que é a mesma coisa, gente. É só para não estragar a surpresa, não tem mistério nenhum, não. Mas você tocou num ponto, eu acho que é o principal ponto. Eu acho que tem dois motivadores para o segredo maçônico existir ainda. Primeiro, o correto, que é esse. Se você, cara, a surpresa da sessão maçônica, para quem não viveu aquela sessão específica, não só a iniciação, cada sessão inédita é uma surpresa. Então essa surpresa, essa grata surpresa que é viver uma sessão maçônica pela primeira vez, você quebrar isso, abrindo isso para todos, seria de uma perda
assim, incalculável. Só vi uma vez. Incalculável, porque você nunca mais vai passar por aquilo. Aquilo só vai ser inédito para você uma vez. Então, se você vê aquilo de fora, não vivenciando, lendo, ou com alguém num vídeo aqui contando, cara, você estragou a sessão da pessoa, né, que vai passar. Esse é o certo. Por que é segredo até hoje? Por isso. Porque não tem nada demais que a gente não pudesse revelar. Até uma sessão ritualística maçônica podia ser pública. Não tem nada demais. Agora, estragaria tudo isso que a gente está falando aqui. E tem o lado negativo, infelizmente, daquele maçom, e aí isso é culpa do maçom mesmo, que acha legal falar que é segredo, porque de alguma maneira ele se acha superior, né? Ele fica empoderado do segredo da maçonaria e que ele pertence a uma ordem onde que... Gente, é ridículo, né? Tem uma coisa que ninguém tem, né? É ridículo. E tem irmão que faz isso ainda com a gente dentro da ordem. Então, por exemplo, se você nunca foi para um grau e tal, e você pergunta alguma coisa pro cara que ele não sabe responder para você, habitualmente ele fala, isso eu não posso falar, porque isso é segredo do grau ali. O cara não sabe, entendeu? Aí ele solta uma dessa para escapar da conversa. Na real é que o cara não sabe do que ele tá lá, mas não sabe o que tá fazendo. Felizmente isso é uma minoria, mas tem também, né? Enfim. Sérgio, eu quero te agradecer demais, né, ter topado essa entrevista, inaugurar aqui o espaço do estúdio, né? Muito bacana. Esses dias um dos vídeos que eu postei aqui, um seguidor falou, cara, você fez um estúdio para falar sozinho? Ele postou nos comentários lá, cadê os entrevistados, né? Então tá aqui o primeiro, meu amigão, obrigado mesmo. Você, na sua entrevista aqui, ouvindo você falar, você só reafirmou, e agora publicamente, né? O que o maçom tem que ser e o que o maçom tem que esperar da maçonaria mesmo para chegar onde você chegou aqui. E da forma que, cara, é uma honra ter você na loja. E foi uma honra ter você aqui comigo hoje, tá? Nada, é uma honra eu estar aqui. De verdade, quando você me chamou, eu fiquei emocionado. Poxa, que bacana. Porque não tinha só a questão da esposa, né? E, pô, será que eu tô pronto? Será que eu sou uma pessoa? Será que eu estou apto para isso? Imagina, foi excelente. E será que eu... Não, para ser maçom. Para ser maçom. Eu tinha minha preocupação também. Será que eu vou passar? Tá bom, você tá muito apto. Então, assim, então tudo isso, assim, e claro, né, a gente começa a ver como é que as coisas são, né, e depende muito da nossa vontade de fazer diferente, né, acho que essa que é a grande questão. E eu só tenho que te agradecer, porque até em vários contextos isso faz parte de uma nova fase, né, na minha vida, na vida da nossa família. A gente mudou para São Paulo, a gente conheceu novas pessoas, assim, a gente não se conhecia há tanto tempo. Exato. Quando você confiou em mim, então assim, eu não tenho como expressar essa gratidão, porque ainda mais hoje eu sei o grau de responsabilidade que você tem de convidar alguém para a loja. Exatamente. Né? Então assim, eu só tenho a agradecer. Assim, então estar aqui com você falando sobre isso hoje, para mim é muito gratificante, até tentando no meu aprendizado superar um pouquinho a timidez e tudo. Tá aqui com uma coisa que eu nunca fiz, né? Foi excelente. Eu nunca fiz antes algo do tipo. Mas eu queria de verdade colaborar, porque tem sido, a maçonaria tem colaborado demais comigo, e você também, não tinha como eu dizer não tinha como eu fazer diferente, entendeu? Eu tenho várias coisas assim, eu sou muito grato a você, principalmente pela tua amizade, pela amizade da tua família. Isso para mim é uma das grandes bênçãos que Deus trouxe na minha vida nos últimos anos, e coroou com essa questão da maçonaria, que era um sonho que eu tinha desde a minha adolescência, ainda que ele estivesse se formando, né? Sim. E ao longo do tempo, cada vez mais que esse desejo foi crescendo, e conhecer você, vendo o verdadeiro exemplo de um maçom, uma pessoa correta, contudo humana, normal, como todos nós, mas o verdadeiro, pelo menos para mim, um grande exemplo do que deve ser um maçom. E não por causa disso, né, mas assim, é um grande exemplo para mim também. Então é muito emocionante, muito gratificante estar aqui, porque
de verdade, tudo isso que aconteceu com essa nossa mudança para cá, para São Paulo, culminou num, tipo assim, um novo recomeço, né? Que legal. E culminou com o melhor dos presentes, né? Que a gente está aqui bacana. junto aqui, o mais importante é, de verdade, foi a maior ótimo. conquista desses últimos anos, essa amizade. Que Só bom. tenho a agradecer. Muito obrigado, Fraga. Obrigado, E, cara, obrigado por estar aqui mesmo, foi excelente. Eu acho que vai ser difícil ter uma entrevista que supere essa aqui. Ah, não, então, foi o bom material do estrear. Júlio é fantástico. Mas a estreia foi muito boa mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Os vídeos de entrevista eles vão ser publicados diferente dos vídeos habituais do eu sozinho, né? O sozinho estão saindo sábados de manhã e os de entrevista eu vou publicar às quintas-feiras à noite. Então aguardem as próximas entrevistas aí, espero que vocês tenham gostado. Um tríplice fraternal abraço e até o próximo vídeo.